chama mais atenção quando você olha para essa imagem? Hã? Jesus saindo da lâmpada como um gênio, sorrindo. O que mais me chamou a atenção foi Jesus sorrindo. E a frase escrita, pronto para lhe atender nossos desejos. E a pergunta é, será esse o Evangelho? Será esse a essência do Evangelho? Deus fazer as nossas vontades? Deus realizar os nossos sonhos? Será esse o Evangelho que aos 30 anos Jesus inaugura no deserto? Dizendo, não precisam se arrepender, porque agora chegou a hora de Deus realizar os sonhos de vocês. Será esse o Evangelho que o apóstolo Paulo diz, por qual me entreguei, por qual eu gastei a minha vida? E como retribuição ele recebeu o quê? Perseguição, chicotada, apedrejamento. Ele recebeu, naufrágio. Ele recebeu prisão. Será esse mesmo Evangelho? Será esse o Evangelho que talvez nós imaginamos na nossa cabeça? Pelas pregações positivas, e eu não tenho nada contra. Pelas pregações onde, muitas das vezes, o centro dela é o homem. O centro dela é o que Deus vai fazer pelo homem. Eu queria que passasse para a próxima imagem. E aí eu tenho perguntado, sabe? Eu tenho analisado. Será esse o verdadeiro Evangelho? O Evangelho de que para que eu esteja fazendo a vontade de Deus, eu preciso estar bem. Eu não consigo ver Paulo, depois de ser arrastado pela cidade, apedrejado e arrastado pela cidade, ele fala, como eu estou bem. E a Bíblia descreve em Atos capítulo 16, capítulo 14, ele arrastado, levado pela cidade, ele entra na igreja com uma mensagem. Irmão, ele foi tido como morto depois de ser apedrejado. As pessoas olharam, esse aí já foi, e foram embora. E ele levanta, entra na cidade, e ele prega uma mensagem: importa-vos que nós passemos por muitas tribulações, para que possamos entrar no reino. Eu não vejo ele dizendo, olha, resultado de eu estar pregando é porque eu estou bem, resultado de eu estar servindo é porque eu estou bem, resultado de eu estar, servindo a Jesus é porque está tudo bem na minha vida, minha conta está azul, minha família está tudo bem, minha casa está tudo organizado, meu trabalho é 1000 por hora. Não foi esse o motivo do Evangelho. Eu também, pode passar para a próxima imagem, eu também consigo entender que muitas das vezes esse anjo, esse lâmpada da mágica, que é Jesus, ele é colocado meio que numa parede para dizer, Jesus, tu tem que realizar meus sonhos, tem que fazer as minhas vontades, senão não vou te servir, senão não vou liderar, senão não vou cuidar de ninguém. Uma barganha, onde o centro, a cadeira de governo, está o eu. Será esse o verdadeiro Evangelho? Será esse o Evangelho que nós temos caminhado? Será esse o Evangelho que nós temos assimilado em nossa mentalidade? E eu quero confrontar só um pouquinho ele. Eu quero que a gente se posicione nessa noite, o Senhor renove as nossas mentes, e que a gente consiga olhar e achar o verdadeiro Evangelho. Que a essência não está em nenhuma dessas duas coisas. Nem na minha vontade, nem no meu sentir. A essência do Evangelho está no Cristo Senhor. Repita comigo, a essência do Evangelho está no Cristo Senhor, não Salvador.
A essência do Evangelho está no Cristo Senhor, não Salvador. E para isso eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 9, versículo de número 23. Eu vou usar a versão King James hoje, que eu achei ela bem interessante, algumas colocações. Lucas 9, versículo 23, descreve o seguinte: e Jesus proclamavam as multidões. King James, por favor. Jesus proclamava as multidões. O texto continua: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia. A pregação que Jesus está fazendo, ela é uma pregação que tem um público-alvo. O público-alvo era a multidão. Em João capítulo 6, a Bíblia descreve que a multidão tinha um motivo por qual elas seguiam Jesus. A multidão seguia Jesus porque não é porque eles viam o poder de Deus por meio das curas que eram operadas. Não. A multidão seguia Jesus não porque via mortos sendo ressuscitados, não era esse o motivo. A multidão seguia Jesus porque Jesus lhe dava, vamos irmão, me ajuda, porque Jesus dava pão e peixe. Percebe que a intenção de Jesus, com a pregação que ele, com a que ele fez, era posicionar as multidões que estavam atrás do quê? Do que eles precisavam. E talvez você vai perguntar para mim: pastor, Deus não faz o que eu preciso? Pode até fazer, mas a essência de você o buscar não pode ser só isso. A essência de você estar servindo, de você estar na igreja, de você estar, não pode ser o que você precisa, sabe, de buscar as mãos do Senhor. E hoje, irmãos, a pregação que mais chama atenção, os lugares onde estão lotados, são lugares lotados aonde se prega uma palavra: Deus vai te dar vitória. Olha, eis que te digo, Deus está me dizendo, estou vendo alguém agora, está sentado numa Ferrari, aleluia. Ou seja, está fundamentado no homem, está fundamentado no que Deus deve fazer para o homem, do que Deus não tem outra opção. Eu preciso dos meus 3 pedidos. O Senhor não pode negar. O Senhor não pode não atender os meus pedidos, porque o Senhor não atender os meus pedidos, eu vou embora. O homem no centro, mas a essência do Evangelho é Jesus Cristo Senhor, dono, e por consequência Salvador, mas a essência, Senhor. A nossa cultura é muito fraca quando nós falamos de senhorio, porque filhos não respeitam nem os pais, empregados não respeitam nem os seus patrões. Então quando a gente fala Senhor, a gente coloca numa prateleira comum, e não é comum, irmãos. O texto, eu queria que projetasse, o texto diz que Jesus se volta para a multidão. E qual é a finalidade de Jesus? É posicionar o coração. E que o Senhor posicione o nosso coração hoje, sabe? Que o que nos motiva a estar na presença de Deus não seja o que Ele vai fazer por nós, seja Ele. Seja realizar a vontade dEle. Seja cumprir a missão que Ele nos deixou. Amém, irmãos? Jesus se volta para a multidão e prega, porque as multidões estavam mais interessadas no que Jesus podia fazer por eles, do que interessadas em buscar pelo que Ele é. Será que tem muito contexto com os nossos dias?
sabe? Jesus disse, se alguém quiser me seguir, ele precisa tomar duas decisões. Decisões essas, irmãos, que precisam ser feitas em que momento? No final do texto ele diz, dia após dia, não é uma vez, sabe? Algumas vezes eu convido pessoas a vir à frente e entregar sua vida a Jesus, e eu acho isso muito precioso, mas eu às vezes me pego pensando o seguinte, por que não está toda a igreja aqui na frente, né não? Porque essa decisão não é única, irmãos, é diária, é todos os dias, todos os momentos, como descreve lá em Gênesis capítulo 4, quando Caim está ali diante de Abel, pensando, vou matar esse desgraçado, e Deus está lá no céu dizendo para ele, Caim, o pecado está à porta, e Deus está dizendo, você tem a oportunidade de não fazê-lo, eu estou falando, não faça. Mas Caim, ele tinha a cadeira do governo, o trono do governo da vida de Caim não era Deus, era ele mesmo. Quem tem governado a sua vida? E será que ele tem governado a sua vida diariamente? Jesus está sentado no centro ou eu está sentado no centro? Irmãos, claro que eu creio que Deus realiza ações. Você está falando com um sonhador, eu creio muito, mas o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta ter tudo e não ter o tudo? O que adianta ter fama, sucesso, dinheiro e no final ser achado como o rico, que a parábola que o próprio Jesus mesmo disse, e no inferno. O rico gritava, Jesus, pede Lázaro, para molhar a pontinha do dedo, porque é muito sofrimento no inferno, manda Lázaro ir lá avisar os meus familiares. E Jesus disse, você na vida viveu os melhores, você comeu as melhores comidas, você bebeu as melhores bebidas, você dirigiu os melhores carros, você teve tudo, e aí? Qual foi o resultado disso tudo? O resultado do tudo foi inferno. Porque Mateus capítulo 7 descreve, irmãos, é 2 portas só, não tem 3, é 2, uma larga que conduz à perdição, e largueza fala de liberdade, largueza fala de sem comprometimento, sem apego, nada. Você pode ser quem você quiser ser, você pode fazer o que você quiser fazer, porque você é livre, e mal percebemos que essa libertinagem, ela é escondida uma algema, e a algema é essa que nos leva direto para o inferno, ou o inferno na nossa vida, porque às vezes o sofrimento não é só lá, começa aqui. Se alguém quiser me seguir, tem 2 coisas que eles vão precisar fazer. E a primeira, eu vejo como a mais difícil de ser realizada, é negar a si mesmo. Negar a si mesmo está apontando de perder as vontades. Quantos de nós aqui temos sonhos? Agora eu quase me desesperei, que algumas mãos começaram a levantar assim, ó. Falei, será que ninguém tem sonho nesse lugar? Meu Deus do céu. Mas vou perguntar de novo. Quantos aqui tem sonhos? Amém. Agora a minha pergunta para você que levantou a mão. Você tem disponibilidade de abrir mão de todos os teus sonhos para agradar os sonhos dele? Se agora do céu o anjo bradasse, Miguel, Gabriel, e todo mundo gritasse, falasse, olha, Yasmine, teus sonhos todos não vão acontecer, mas por meio de você eu vou fazer os meus. Como é que a gente se sentiria? Frustrado, porque Deus não fez a minha vontade. Talvez até deixaríamos a igreja. Porque se Ele não vai fazer, por que eu estou aqui? Ué, que motivos isso aqui? É o que Deus pode fazer? Nem pode. O que Deus deve fazer? Nós precisamos voltar para a essência, irmãos. Negar a si mesmo é abrir mão da sua vontade.
Quando você olha a oração do Pai Nosso, a oração modelo, a oração que Jesus nos ensinou, o pão é o quarto item. A minha vontade é o quarto item de uma oração. Isso mostra que primeiramente a vontade que eu preciso buscar não é a minha, é a de Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas muitas das vezes nós começamos a misturar o evangelho verdadeiro com falso. E o apóstolo Paulo, ele combate isso na igreja de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 7 ao versículo 15, ele fala: eu não vos preguei esse evangelho. Tem gente que está no meio de vocês pregando outro evangelho. Ou seja, tem dois evangelhos, o verdadeiro e o falso. E sabe, nós não podemos ser achados em falta nisso. Então é necessário que, se você se aproxima de Deus, se você quer seguir Jesus, você renuncie à sua vontade e você faça dele o Senhor da sua vontade. Negar a si mesmo é renunciar à sua vontade, renunciar planos, renunciar sonhos, renunciar desejos. Muitas das vezes que nos governam durante a nossa vida carnal na terra são as nossas vontades, nossos desejos, sabe? Elas nos governam, elas nos direcionam, elas dizem para onde nós vamos. E o próprio Jesus está dizendo para mim e para você: você quer me seguir? Ei, renuncie aos seus desejos, renuncie sua vontade, abra mão dos seus planos por mim. Pastor, você é contra sonhos? Não, meu irmão, não sou. Eu sou um sonhador. Mas talvez os meus sonhos sempre foram envolvidos com os sonhos de Deus. E aí eu te digo, quando os teus sonhos e os teus planos estiver alinhado com os sonhos de Deus, cara, os teus caminhos são aqui. Os caminhos deles são aqui. Mais alto. Os meus pensamentos me levam até aqui, mas o pensamento dele a meu respeito estão aqui. Mas quando eu alinho minha vontade, quando eu alinho meus sonhos, quando eu alinho meus planos em Deus. Você quer ver um exemplo? Eu me converti em 1994, irmãos. Para mim, a partir dessa data, ia se crescer na igreja um movimento missionário. Sabe o que aconteceu? Ao contrário. Hoje, se eu perguntar, não vou fazer isso porque vai constranger. Se eu perguntar a todos os jovens, a todas as crianças, eu perguntar: o que você quer ser? Todo mundo quer ser doutor, advogado, todo mundo quer ser juiz, empresário, quer ser prefeito, governador. Mas e os pastores? E os missionários? Vão acabar? Porque já não tem mais ninguém que diga: Senhor, eu quero ser doutor. E o Senhor fala: você vai ser doutor de cuidar da alma e do espírito de vidas. Sabe, o sonho de servir a Deus com a nossa vida, e de realizar os sonhos de Deus na nossa vida, já não está mais na pauta dos nossos sonhos. De morrer, de pregar o evangelho lá na Nigéria. Se eu fizer uma pergunta: quantos aqui querem ir para a Nigéria pregar o evangelho? Ninguém quer levantar a mão. O maior nível de perseguição no mundo hoje é na Nigéria. Eu vi um vídeo essa semana que os pastores, os líderes pregando, a igreja cheia, chegou um grupo e falou: agora todo mundo. E eles estavam se reunindo naquele lugar, sabendo que isso poderia acontecer. Eu tenho certeza, irmãos, certeza que se isso acontecesse aqui, talvez essa igreja estava vazia agora. Porque a gente ia pensar assim: eu vou perder minha vida nada. Eu tenho muitos sonhos e planos a realizar.
Cadê os sonhos de eu vou ganhar a minha rua para Jesus? Eu vou mudar a história do meu bairro para Jesus. Irmãos, eu saí lá de Inhoaíba, vim para cá com um sonho. Um sonho que eu tenho e desejo ver, ainda mais nesses tempos difíceis, onde nosso coração, né, fica bem mexido, é de que a gente não pode parar de construir o que Deus quer nesse lugar. Independente de que a gente vá sangrar. Independente de que a gente vai se entristecer. Se a gente vai ouvir pessoas dizendo, poxa, você podia ter me mandado mensagem. Ah, meu irmão, tanta coisa. Nós precisamos levantar os nossos olhos lá para fora. A gente está tão preocupado conosco, né? Agora mesmo, talvez tem pessoas tirando a vida. Agora mesmo, talvez o seu vizinho, seu colega de trabalho, está acabando com o nosso casamento, e você tinha uma palavra para dar. Negar a si mesmo, irmãos, é desejar sonhar os sonhos de Deus. Qual é o sonho de Deus para você? Provérbios 16:1, ele diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos. E poder, irmãos, é um verbo que te garantia. Deus te dá a condição disso. Deus te dá a capacidade para isso. Eu amo, ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar, sonhar. Entretanto, e aqui mora o grande problema, nós temos sonhado, nós temos muitas vontades, nós temos muitos desejos, e Deus é refém dos nossos desejos. E não ao contrário, nós temos sonhos. Sabe, irmãos, por que nós não desejamos sonhar de ir para o Maranhão pregar o Evangelho? Isso acabou no meio de nós. Por que nós não sonhamos em, sabe, de Deus fazer uma revolução na rua onde nossa célula se reúne? Porque se nós fizermos isso, nós teremos que gastar tempo, nós teremos que investir recursos, nós teremos que dedicar, sabe, a nossa vida, além do que nós estamos fazendo hoje. Às vezes abrimos a nossa célula a mais 8 horas da noite, por uma mera formalidade, já não há mais queimar o fogo do amor no nosso coração. Ninguém quer nada, vai todo mundo para o inferno. Essas são as nossas frases. Enquanto nós poderíamos ser incentivadores, constrangedores, sabe? Quando nós queremos algo, nós insistimos. Por que o Senhor não pode mais nos comissionar e falar, olha, eu quero fazer uma grande obra nesse lugar? Eu olho para as Escrituras e percebo assim, parece que Deus escolhe só alguns. Deus escolhe quem vai honrar e fazer grandes coisas. E eu não creio assim, irmãos. Não creio. Eu creio que resultado de posicionamento, de dizer, Senhor, eu tenho planos, eu tenho vontade, mas a resposta que eu espero para os meus planos é o teu sim, que tu for comigo. A resposta que eu espero dos meus planos é que por meio dos meus sonhos, muitas vidas sejam tocadas pelo seu amor, muitas famílias sejam restauradas pelo Evangelho. O verdadeiro Evangelho causa transformação. Que evangelho é esse, onde as pessoas entram e permanecem pecando, permanecem vivendo uma vida vazia, cheias de si mesmo? E esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é renúncia, o verdadeiro evangelho é arrependimento, o verdadeiro evangelho é vai e não peques mais. O verdadeiro evangelho é aquele que diz, ei, dá na sua vida. Ei, o texto bíblico não é mais amar ao seu próximo como a ti mesmo. Jesus revogou, Jesus disse, amar ao seu próximo como eu te amei. E o que nós fizemos por tão grande amor? O que você fez que mereceu tão grande amor? Você fez pecado, você fez foi iniquidade, você foi, sabe, entristecer o coração de Deus, e mesmo assim Ele te amou. Se o seu vizinho te entristece, se o seu familiar te entristece, você precisa continuar investindo nele, o amor de Jesus que te constrange. Esse fogo que tem saído do nosso coração, irmãos. A primeira parte é renúncia. Abra mão da sua vontade para viver a minha.
Quando nós entrarmos no nível de renúncia, e aí eu quero falar especificamente para os líderes da igreja, líderes de célula, os pastores. Quando nós entrarmos no nível de renúncia que o Senhor espera de nós, essa igreja vai crescer. Enquanto nós não entrarmos nisso, irmão, a gente vai viver processos de repetições. Porque é Deus quem dá o crescimento, mas Ele é a resposta da nossa renúncia. Sabe, de cuidar de pessoas. Irmãos, eu podia, quando eu criei o encontro de casais, e botei lá no grupo da igreja, divulguei, falei lá, tal, e falei aqui no culto domingo algumas vezes, a minha intenção não era de maneira nenhuma, né, me promover e ganhar alguma coisa em troca. Claro que não, meu irmão. Eu sabia que meu filho estaria, né, vivenciando um momento de ser ministrado ao Senhor, não estaria. E aí eu pensei, poxa, mas por que, ao invés de fazer isso sozinho, de investir no meu casamento sozinho, por que não convidar a outros a fazer a mesma coisa? Porque quando tu vai para um lugar para descansar, tu prefere o quê? Quantos de nós aqui preferem estar com um montão de gente? Não, tu prefere o quê? Estar a sós. Mas, irmãos, se os meus projetos não estiverem envoltos de abençoar famílias, não sou eu e nem é Deus. Eu tenho prazer nisso. Por isso que não é pesado para mim discipular ninguém. E aí eu vejo um monte de gente falando, pastor, você tem um montão, não tem não sei o quê? Tenho mesmo. E aí? Vambora, meu irmão. Vamos seguir Jesus, vambora, para cima. Porque eu sei o resultado de quando alguém é transformado pelo verdadeiro evangelho, ele se torna uma réplica, uma cópia, para continuar fazendo isso pela vida de outros. Eu não torno ele refém da minha vida, assim foi. Essa carreira toda que eu tenho, de caminhada com Jesus, nunca fiz de ninguém Macedinho, Claudinho, nunca consegui fazer. Nunca consegui. Porque eu sempre dizia, olha, você quer me agradar? Você quer me honrar? Faça o que eu fiz por você, por outros. Você vai me alegrar, vai me honrar, vai me agradecer. O resto da vida, essa é uma maneira. Sabe, Jesus, Ele quer tornar Senhor dos nossos planos e sonhos. E que como resultado deles sejam pessoas. Agora eu te digo, se teus sonhos e planos têm mais a ver com enriquecimento próprio, se tem como mais benefícios próprios, se tem mais a ver com, sabe, você estar bem melhor, eu digo para você, Deus não está nisso. Segunda coisa, Ele diz, se alguém quiser me seguir, tome a sua, e aí, o Senhor me trouxe uma nova revelação ao ler esse texto. Eu já preguei sobre esse mesmo texto algumas vezes. E sabe, irmãos, sabe o que o Senhor falou comigo? Uma nova visão de tomar a cruz. Nós precisamos entender que a vinda de Cristo na terra foi para se estabelecer um modelo que o Senhor implementou no céu, na terra. Por isso que Ele inicia o seu ministério, Ele dizendo, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir e dar a minha vida. Então Jesus não morreu na cruz para que você se sinta bem salvo. Eu estou bem, estou salvo. Eu estou bem, estou salvo. Não importa a minha família, minha casa. Eu estou bem, estou salvo. Está tudo bem. Não preciso de mais nada, isso já é suficiente. Não! Ele veio para cá, padeceu, se tornou um modelo que eu e você precisamos servir. Eu não estou aqui para servir, eu estou aqui para gastar a minha vida. Aí eu vejo, nesse mesmo texto de Lucas 9, versículo 24, dizendo, pois quem quer salvar a sua vida, vai perder. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem quiser perder a sua vida, que loucura, não é não, gente, esse texto? Não, vou te explicar. Você quer salvar a sua vida. Jesus me salvou, eu estou bem. Jesus salvou minha família, eu estou bem. E só isso é suficiente. E o final de tudo vai ser o quê? Você vai perder. Vai perder talvez até a sua salvação e a sua família. Mas se você, ao ganhar, ao você receber Jesus Senhor da sua vida, Ele vai te comissionar a você perder dinheiro, perder tempo. Por quê?
Não são todos que eu gastei o meu tempo discipulando, investindo, cuidando, que estão aqui, irmão. Algum você vai perder. Aí você vai falar assim, vou não estar aqui, eu perdi tempo. Não perdeu, irmão. No reino tudo é semente. E quando você semeia na vida de pessoas, tu está fazendo a vontade do Pai. Então quando tu te acha que está perdendo, eu tenho ouvido jovens, pessoas falando para mim, ai, perdi minha juventude na igreja. Que isso? Irmão, você salvou sua juventude na igreja. Porque o ato de você entregar, irmãos, você está ganhando, você está salvando. Mas se você reter, você se perde, meu irmão. Jesus está dizendo de que eu vim para que vocês tenham vida. E a tenham de que maneira? Então qual deveria ser a resposta da nossa vida? A replicação dessa mensagem. 1 João 3,8 descreve que Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Aí eu te pergunto, Satanás não tem obras por aqui em Santa Cruz, não? Tem ou não tem, irmãos? Para que o Filho de Deus se manifestou? Para que, irmãos? Está lá, ó. Aí eu te pergunto, aqui em Santa Cruz, não tem obra de Satanás, não tem obra do diabo? Na tua rua, não tem obra do diabo na tua rua? E por que nós não estamos destruindo ela? Por que nós não estamos investindo nela? Porque estamos mais preocupados no que Deus pode fazer na nossa vida do que Deus fazer por meio da nossa vida. Recebe. Tomar a cruz é assumir a missão. Tomar a cruz é continuar a missão. O Senhor falou para mim, a cruz é o bastão que eu passei para a minha igreja. Sabe, as portas do inferno não vão prevalecer contra quem? Jesus não morreu